Olá pessoal, eu sou Gisele Torrano, represento a empresa Eagles Team com o destino de Los Cabos. Então vamos aprender um pouquinho como vender um destino diferente, também localizado no México, mas numa outra ponta. Talvez muitos já tenham vendido o lado de Cancún, Riviera Maya e desconhecem ou precisam de dicas para que vocês possam se sentir seguros em oferecer essa outra região, que é uma região muito interessante, banhada pelo Oceano Pacífico, porém temos o Mar de Cortés próximo, que faz com que essa região não tenha águas frias. Se fosse 100% Pacífico, sim, mas como é banhado pelo Mar de Cortés, nós temos as temperaturas de água na região por volta de 24, 25, 26 graus. Então vamos desmistificar que a região de Los Cabos tenha a água fria. Onde fica, Los Cabos? Los Cabos está na Baixa Califórnia, praticamente uma continuação ali da região montanhosa dos Estados Unidos, porém dentro do México. Praticamente a região de Los Cabos dá 15 minutos do aeroporto de São José del Cabo. A região de Los Cabos ela é composta de São José, que é a vila histórica, cultural, onde foi colonizada pelos jesuítas em 1750, mais ou menos, e nesta região nós temos galerias de artes, temos alguns museus, artesanato, temos várias atividades que você pode interagir a nível cultural. Na outra ponta de Los Cabos nós temos São Lucas. São Lucas é onde nós temos a principal marina do destino. Você vai poder fazer os passeios para o Arco, que é o ícone de Los Cabos. Temos bares, restaurantes, vida noturna e também o shopping Luxury Avenue. Aí podemos fazer, então, de São José a São Lucas, existe uma transpeninsular. Então, apenas em 40 minutos você consegue se deslocar de uma ponta até a outra região. Temos uma hotelaria toda nessa costa, bem interessante. Los Cabos é uma combinação de mar, deserto e montanhas. Como chegar então em Los Cabos? Qual é a conectividade de voos? Você pode chegar ao destino com a Aeroméxico até a Cidade do México e depois você faz uma conexão, 2 horas, 2 horas e meia, você já chega em Los Cabos. Você pode também ir com a Latam e depois fazer uma conexão com a Interjet, que é uma companhia aérea interna do México, regional. Ou mesmo você pode ir pelos Estados Unidos com American Airlines, United ou mesmo com a Delta. Tá? Algumas pessoas ficam preocupadas que o passageiro não tenha visto americano quando a escolha é pelas americanas, mas não se preocupem, porque o passageiro de Los Cabos é aquele passageiro que já esteve em Cancún, na Riviera Maya, nas principais ilhas do Caribe. Então, normalmente ele tem o visto, mas se ele não tiver, temos também então a opção aí com a Aeroméxico. O destino hoje recebeu 50 milhões de dólares de investimento no seu aeroporto. Então, quem conheceu Los Cabos há mais de 2 anos era um aeroporto e hoje o aeroporto foi ampliado. Então, essa também é uma informação nova. Além disso, recebemos 1 bilhão de dólares em hotelaria. Então, o desenvolvimento são mais de 13 mil quartos que foram abertos do ano passado até hoje. O destino tem 350 dias de sol. Olha que bacana você sugerir um local que tem 350 dias para o seu cliente final. Isso vai ajudar bastante e é muito favorável. Que perfil de clientes vocês podem vender para Los Cabos? Então vamos lá. A pessoa que viaja sozinha, que queira sair de uma cidade de muito movimento, agitação, como as principais capitais brasileiras,
o passageiro, o casal em si, que queira fazer uma comemoração, de repente, de renovação de votos ou uma viagem normal, lua de mel, grupos de amigos e amigas, grupos de incentivo, empresas queiram premiar os seus clientes, os seus funcionários, grupos de casamento, né, que hoje em dia o Brasil tem feito muitos casamentos fora aqui do nosso país. Então esses são os perfis de clientes que vocês podem trabalhar. Além dos clientes também de bem-estar, porque a maior parte dos nossos resorts tem spas muito completos e também atividades como yoga, atividades de xamã, é muito completo e o México tem muita cultura e essa parte bastante importante também. Por que escolher o destino de Los Cabos? Los Cabos é um destino de 350 dias de sol, como eu já tinha mencionado. Nós recebemos 2,5 milhões de turistas por ano. Hoje a presença maior realmente são os americanos, mexicanos, canadenses. Porém, o Brasil já é o 6º país, pessoal, em emissão de turistas para Los Cabos. Então, apesar de ainda não ser tão conhecido, nós temos uma presença aí bem forte. Temos um turismo de mar, deserto e montanha, as baleias que chegam lá de novembro a março, então pode ser feita uma atividade também de chegar próximo das baleias. Somos um destino virtuoso, de luxo. Apesar de ser um destino virtuoso, nós também temos uma hotelaria intermediária, que vocês vão, daqui a pouco eu vou passar algumas dicas também. O pôr do sol no Pacífico é maravilhoso, você pode fazer com um barco, pode ser feito um veleiro com um veleiro privado, ou também o nascer do sol. Então eu brinco que, assim, em Los Cabos vale a pena você acordar às 5 da manhã para poder ver o nascer do sol, que é maravilhoso, é uma experiência muito diferenciada. A gastronomia também que o destino oferece, a gente tem os restaurantes lá, Farm to Table, que é uma tendência na Califórnia, que são os restaurantes de comida orgânica, o qual, se o seu cliente quiser não só almoçar ou jantar, ele pode ir para fazer uma aula de culinária. Olha que bacana! Essa aula de culinária funciona da seguinte forma: eles têm as hortas, e daí das hortas você vai, colhe os legumes, e depois você vai ter a aula de culinária e vai fazer todo o preparo desses alimentos que você acabou de colher na horta. Aqui no Brasil a gente não tem uma experiência dessa, então imaginem que bacana recomendar um dos restaurantes. Lá nós temos 3 restaurantes que fazem essas atividades e eles estão perto da montanha, porque a gente está falando de deserto. Aí como é que a horta vai funcionar no deserto, né? Vocês vão falar, Gisele, você tá louca. Não, então nós estamos com os restaurantes no pé da montanha, onde tem pequenos rios que podem fornecer água para essas hortas. Então, uma outra atividade bem interessante. Nós temos, então, também a hotelaria, as praias nadáveis. Vamos começar pela hotelaria. Então, nós temos lá os hotéis de selo virtuoso, de selo Leading e Preferred, e temos também outras marcas hoteleiras. Você vai encontrar uma diversidade muito grande de hotéis. Boutique, hotéis com café da manhã, hotéis com all inclusive, hotéis apenas para adultos. Então, cada um desses hotéis a gente sabe que oferece uma experiência diferente para o seu passageiro. Então a diversidade é muito grande. Vou estar deixando depois os contatos caso alguém tenha alguma dúvida, mas só para ressaltar o grande desenvolvimento que houve em Los Cabos do ano passado para cá a nível de hotelaria. Nós tivemos a abertura de algumas marcas como o Leblanc da Rede Palace, o Solaz do Grupo Marriott, tivemos também o Viceroy, o Montage. Então são algumas marcas que inauguraram ano passado. Agora esse ano acabou de inaugurar o Nobu, e não podemos esquecer também de outras marcas presentes no destino e marcas de luxo bastante conhecidas aqui pelo público brasileiro, como One and Only, Los Cabos, Pamila,
e também como o Las Ventanas, né, que são hotéis de experiências também fantásticas. E temos outros produtos, o Gran Fiesta americana também, que é uma marca muito bacana. Dicas de praias nadáveis. Muitos agentes de viagens, atendimento aqui da Trend podem achar que nós não temos praias nadáveis no destino. E o destino sim tem. Nós temos, na realidade, 4 praias nadáveis na região de Los Cabos, que são, em São Lucas é a Praia de Medano, depois nós temos saindo um pouquinho de São Lucas, que é a Praia de Santa Maria, a praia de Bahia, Chileno e El Tule, e depois nós temos a praia de Ipamila, que está então na área de São José. O que é importante que vocês saibam que avisarem ou informarem os seus passageiros que Los Cabos tem essas praias nadáveis e que as praias da região, nenhuma praia, pessoal, ela é privada, tá? Todas as praias são públicas. Então é interessante para que vocês possam orientar o passageiro, porque se ele ficar num hotel que a praia não é nadável, ele pode se deslocar. O brasileiro gosta bastante de explorar a região, então é interessante oferecer ou uma locação de carro, ou mesmo ele vai ter os passeios inclusos talvez com os DMCs locais, ou ainda a questão de táxis, e o destino já oferece também a opção de Uber. Então esse deslocamento pode ser dessa forma, caso o seu passageiro não fique em uma dessas praias. Aí por que algumas praias não são nadáveis? Porque temos ou quebram muitas ondas, são praias mais apropriadas para surfistas, ou essas praias têm alguma pequena terminação rochosa. Faltou mencionar também que Los Cabos ele pode ser vendido sozinho. Quando ele é vendido sozinho, eu sugiro até que o passageiro fique 7 dias no destino para conhecer cada ponto turístico e também poder explorar bastante a infraestrutura de cada resort, senão fica algo muito corrido que não é legal. E também vocês podem combinar o destino de Los Cabos com outras cidades, como a gente tem falado bastante de combinar Los Angeles com Los Cabos, né? Os dois são Los, e apenas 2 horas e meia de voo de um ponto ao outro. Então, de repente, coloca 3 dias em Los Angeles e coloca 5 em Los Cabos. Ou ainda com a Cidade do México. A Cidade do México é muito rica em atividades para você poder explorar. Nós temos o Museu de Antropologia, a Casa Frida Kahlo, as Pirâmides do Sol e da Lua. Ou ainda dentro do México, visitar as cidades coloniais que estão a mais ou menos 300, 400 quilômetros da Cidade do México, que seriam São Miguel de Allende, Puebla ou Guanajuato. Então você pode combinar também dessa maneira, né? Fazer o cultural e complementar com Los Cabos, ou fazer uma cidade americana, Los Angeles ou Las Vegas, para Los Cabos. É uma outra opção e dica de vendas que nós deixamos para vocês. Eu vou deixar também aqui como dica e sugestão o site visitloscabos.travel, o qual você, agente de viagens ou atendente da Trend, pode acessar para poder ou baixar fotos do destino, vídeos. Los Cabos tem um calendário de eventos, muitas vezes você pode ter um passageiro que se interessa por pesca, golfe, que Los Cabos tem a pesca e o golfe também como características. O golfe é considerado hoje no destino como Los Cabos a capital do golfe da América Latina, são 15 campos. Na pesca nós temos o peixe marlin, atum dourado, enfim. Se você tem um passageiro que curta essas atividades, por que não entrar no calendário de eventos e sugerir que a viagem dele seja realizada nessa data? Temos também o Ironman. Então, você tem um passageiro que curte atividades, né, esportivas, corrida, pratica Ironman, então dá uma olhadinha no calendário também e sugira essa data de viagem. Enfim, eu não estou falando de todas as atividades, entre no visitloscabos.travel que você vai encontrar mais algumas dicas, além
das que eu estou passando para vocês poderem vender o destino com mais propriedade. O destino também, desde o ano passado, desenvolveu as 10 experiências de Los Cabos, tá? Também tem um link com essas experiências. Uma delas é, por exemplo, fazer um passeio de barco, chegar próximo às baleias e o macho e a fêmea, eles têm sons diferentes que eles emitem. Então, com esse barco, você vai ouvir e vamos ter sempre um biólogo junto, dando as dicas e tendo essa experiência única também. E depois desse tour de barco, você vai jantar num restaurante na região. Então, é um passeio de barco com um jantar, que é bem interessante. Boas vendas, tá? Los Cabos fique na mente de vocês, bem presente, com uma excelente opção e diferente destino para a próxima viagem do seu passageiro. Muito obrigado, até breve.